E aí, meus amigos do Revisão, tudo certo? Vamos para uma live com um aluno aprovado. Muito interessante essa live. O Faad, aprovado na PGE Goiás, tá? Já conversava com ele de vez em quando ali pelo Instagram, por direct e tal. Pelo WhatsApp também, na verdade. E tive a felicidade de conhecê-lo no nosso curso de prova oral da PGE Goiás. Foi bem bacana, torci bastante por ele, passou na temida prova oral da PGE Goiás, e agora o concurso foi homologado, tudinho, já tá bem tranquila a situação. Vamos conversar com ele, vamos entender como o FAD estudou, para saber como ele chegou até aqui. Esse é o nosso objetivo nessa live. Deixa eu ver se ele já está por aqui, deve estar entrando daqui a pouquinho. E então, uma curiosidade, eu quase não reconheci o Faad quando eu encontrei no curso de prova oral, porque embora a gente conversasse, ele tem uma foto todo gordinho, sabe? No WhatsApp, no Instagram. E aí, pessoalmente, eu vi o cara magro, eu falei, ué, não sei se é o mesmo que eu tô pensando que é e tal. E aí, Faad, beleza? Tudo tranquilo? Beleza, René, tranquilo. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, sim. Muito Beleza, bem. show de bola. Bora. Fad, como eu até mandei para você agora há pouco uma mensagem lá no WhatsApp, cara, o nosso objetivo aqui não é fazer propaganda do Revisão, tá? O nosso objetivo aqui é entender como você estudou, para assim ver como cada um pode pegar coisas do seu estudo e melhorar a própria experiência, assim. Então, claro, que se em algum momento você tiver algo legal para falar da gente, fala, mas se também tiver algo legal para falar de um outro curso, ou de livros, ou de um outro método de estudo, ou qualquer outra coisa, pode falar também, tá? Não fica limitado por causa disso, não. Finge que é só nós dois da conversa aqui mesmo, a ideia é só entender como é que você estudou, beleza? Tranquilo, tranquilo, beleza. Beleza, mas também não me proíba de falar do revisão não, porque basicamente a minha preparação foi toda com vocês. Isso aí, que legal, cara. Que bacana. É. Então, olha, cara, vamos começar honestamente pelo aspecto que é o aspecto que chama a atenção nessa história. Que é o Uhum. fato de você ter ficado 20 anos advogando para só depois fazer concurso. Isso é raríssimo, porque o nosso normal, vamos dizer assim, é a pessoa sair da faculdade, ou vai advogar, ou vai fazer concurso, e depois meio que passa o resto da carreira profissional nessa escolha que fez, assim. Então, eu quero começar por aí, cara. Por que você decidiu sair entre aspas, né? Parar um pouco a advocacia para ir se dedicar a concurso? Que virada foi essa? Como é que foi essa história? René, na verdade, isso é um baitzinho, tá? Tá. Assim, vamos lá, eu te explicar o que é que aconteceu. Eu nunca, de fato, nunca tinha pensado em concurso. Na minha época de faculdade, meu pai era servidor público, tá? Então, assim, eu tinha tinha um tio servidor público, enfim. Mas eu nunca pensei, na minha época de faculdade, em fazer concurso. A ideia era advogar, né? Uhum. Eu morava em Fortaleza, morava no Ceará e tal, e a ideia era advogar. Eu tenho poucos amigos da minha turma, inclusive, que são servidores públicos hoje. Nós temos magistrado e tal, promotor, tem PGE, desculpa, tem Legal. procurador do Estado, mas são poucos. Ocorre que, quando eu tinha uns 2 anos de advocacia já, teve um período que os escritórios do Sudeste, eles meio que invadiram o Nordeste, sabe? Teve um Uhum. período lá para 2005 e tal, e eu acabei tendo a oportunidade de advogar num grande escritório nacional que tinha sede, que tinha uma unidade lá no Ceará. E aconteceu um caso, cara, e meu pai vivia me cantando, vem estudar, vem estudar, vem estudar e tal. E eu passei um tempo estudando, um ano e pouco, mas aquele estudo bem meia boca mesmo, sabe? Aquele Uhum. negócio do cara, o cara não sabia o que queria estudar. Sim. Tá que eu não passei no concurso e larguei mão disso Uhum. totalmente. Fui trabalhar e Isso lá advocar. atrás mesmo, lá tipo em Ah, 2005, assim. 2005, Tá, 2006, exatamente, tem tá. bastante tempo. E aí, bom, e aí eu comecei a advogar de fato, assim, tá, a advocacia foi crescendo, foi se Uhum. incrementando, e eu advoguei muito tempo nessa parte de empresa, por coincidência, cara, uma das coisas que eu mais fazia era trabalhar para empresas que tinham relação com a fazenda, seja na Entendi. construção, fazendo obra de infraestrutura, licitação. Então, eu tinha, querendo ou não, Ah, eu estava do sim, outro lado do balcão, né, digamos assim, eu estava do outro sim. lado da contenda. Passei muito tempo fazendo isso, René, mas e eu não. E eu já peço desculpa É. aqui, porque tudo que eu vou falar é minha opinião. Eu sei que hoje em dia Não, está meio claro. complicado, a gente tem que Sim. falar
Pedir, apresentar todas as vênias possíveis, mas eu acho que só tem adulto aqui assistindo. Uma das coisas que mais me frustrou com a advocacia nesse tempo todo, e eu estou falando de uma realidade do Nordeste, que não é a realidade do Brasil como um todo, foi que a advocacia ela foi paulatinamente sendo precarizada, sabe? A gente tem, eu acho que é no tem, Brasil todo, para dizer a verdade, viu? Mas continua aí. pois é, mas vivendo aquela realidade do Nordeste, a advocacia sendo precarizada e o judiciário quase que inoperante, travado por uma série de circunstâncias, isso começa a prejudicar e deixar a gente um pouco insatisfeito, sabe? Insatisfeito mesmo, não só financeiramente, mas como profissionalmente. Eu estava começando a ver que a minha atividade, por mais que eu me dedicasse, por mais que eu me preparasse, eu estava vendo que eu não estava gerando nenhum impacto positivo, sabe, René? Mesmo trabalhando para empresas e tal. E, e aí o que aconteceu? A minha esposa trabalha na área financeira, recebeu uma proposta para vir para São Paulo, ela já tinha recebido essa proposta em outro momento. E aí a gente pensou o seguinte, bom, vamos ver como é que vai ser. E eu disse para ela o seguinte, se a gente fizer isso, eu quero um tempo para estudar. Eu vou continuar advogando para os meus clientes em Fortaleza. Eu liquidei uma boa parte dos meus contratos, mas em alguns contratos eu permaneci. E eu vou usar esse tempo mais livre que eu tenho para estudar. E aí eu fiz um planejamento, cara. Eu fiz um planejamento assim, bem pé no chão, sabe? Eu disse, olha, eu vou precisar de 2 anos. Esses 2 anos eu vou me dedicar, os estudos vão ser minha prioridade. Eu vou continuar advogando, vou continuar fazendo as atividades que eu sempre fiz. A minha contribuição financeira em casa vai diminuir, por óbvio, mas eu vou me dedicar nesses 2 anos. E uma das coisas que mais me deram resultado, esse resultado rápido e positivo, foi exatamente o planejamento, sabe, René? Porque assim, legal. porque assim, eu conheci o Revisão, a gente já conversou sobre isso, mas nós estamos aqui para falar para as pessoas que estão assistindo. Eu conheci o Revisão em 2022, foi exatamente no momento que a gente decidiu mudar. A gente decidiu mudar, nós iríamos mudar em 23, a gente decidiu mudar no meio de 22, eu digo, bom, agora eu tenho que organizar a vida para tentar fazer essa curva na profissão, né? Sim. E aí eu, enfim, conheci primeiro um outro curso, eu estava dando uma olhada nas coisas, eu não gostei, e eu, num churrasco, uma amiga que tinha acabado de passar na PGE, bom, enfim, tinha, sei lá, 6 meses, tinha acabado de passar na PGE de Ceará, ela olhou para mim, disse meio que um palavrão, esquece esse curso, você vai por Revisão. Eu acho que eu sei que curso é, mas não vou falar. Bom, a gente só fala das coisas, só diz o nome de quem a gente fala bem, né? E aí ela disse, pô, então tá bom, eu entrei em contato com a Revisão e aquele negócio, o atendimento, me passaram aquela degustação e tal. E aí eu digo, não, vou assinar o Revisão e vou começar a estudar em 23, né? E assinei o Revisão, acho que foi setembro, outubro de 22, mais ou menos, assim, fazendo o extensivo. Renério, assim, como você mesmo disse, eu não estou aqui para fazer propaganda do Revisão, acho que vocês fazem a propaganda muito bem feita, apesar de eu fazer a propaganda para os meus amigos, porque eu me preparei só com vocês, cara. Então, assim, tudo que eu fiz dentro da minha preparação foi com vocês, com os PDFs full, com os fight, com a legislação comentada, os simulados, as provas, os cursos de subjetivo, o curso de oral, eu fiz tudo com vocês, entendeu? Então, eu não tenho muito o que falar em relação a quão efetivo pode ser o curso. Eu passei no concurso com menos de 2 anos de estudo. Então, para mim, ele é extremamente efetivo. Né? O que eu posso te dizer... Realmente é um resultado, dada a realidade dos concursos de procuradoria e tal, é um resultado bastante excepcional. Assim. O que eu posso dizer para ti é o seguinte, talvez o planejamento tenha sido o maior destaque dentro do que eu
pensei em fazer e consegui executar. Porque é o seguinte, René, a gente acaba, na vida da gente como um todo, a gente acaba só reagindo, né? Ah, pneu furou, você vai lá e troca. Né? Você tá gordo, Legal. você vai lá e... eu faz uma dieta, vai pra academia, tá doente, toma um remédio. A gente normalmente só planeja coisa dentro do trabalho, né? A gente normalmente só planeja coisa dentro do trabalho. Na vida a gente vai só reagindo. E foi uma das coisas que eu pensei bem, sabe, cara? Quando eu decidi, eu digo, olha, eu não tenho mais muito tempo. Eu não posso fingir que eu estou estudando. Não dá, eu vou fingir para quem? Para minha mulher, para meus filhos? Entendendo? É assim, desculpe quem está ouvindo que tem 20 e poucos anos, eu sei que às vezes, não é a situação de todo mundo, mas às vezes, isso ocorre com bastante frequência, o cara finge que está estudando para o pai e para a mãe verem. Mas no meu caso eu não podia fazer isso. Entendeu? Então, eu fiz esse planejamento. Eu disse, olha, é o seguinte, eu vou fazer um planejamento, eu tenho 2 anos para passar no concurso, de 6 em 6 meses eu vou sentar com a minha mulher, porque eu não quero ter uma visão viciada da preparação, e nós dois vamos me avaliar. Se ela olhar para mim e disser, eu acho que não estou vendo bem você estudar e tal, não sei o quê, eu disse assim, eu paro e vou entrar no mercado de trabalho em São Paulo, porque eu acho que projeto é projeto, sabe, Renério? Você, projeto para estudar para concurso, ele não é nem, e eu vou tirar um pouco o glamour, ele não é mais especial do que qualquer outro projeto que você faz na sua vida. Ele é um projeto. Você tem que executar ele, entendeu? Sim. Então, assim, não adianta você achar, assim, uma coisa, René, que eu costumo pensar comigo, e até falei para alguns amigos, é meio que um bordão hoje, que eu criei, eu disse assim, cara, quem passa em concurso é medíocre. No bom sentido. No bom sentido, sabe? Sim. Concurso é feito para medíocre. Gênio não passa em concurso. Ou, na maior parte das vezes, não passa. Primeiro, ele não vai ter interesse. Segundo, quando o gênio quer fazer concurso, ele normalmente vai brigar com a prova. Ele vai saber mais que a prova, cara. Sabe? Assim? Então, concurso é para medíocre. É o ordinário, é o cara, é o laborista, é o cara que vai fazer todo dia. Eu tinha uma outra frase que é diferente, mas vai nesse mesmo sentido. Que é assim, ó, para concurso você tem que se permitir emburrecer um pouco. Sabe assim? Tipo assim, não, eu vou memorizar essas coisas aqui. Tem essa outra coisa que eu acho que nem faz sentido, mas tudo bem, é isso que a banca cobra, é isso que eu vou saber. Sabe assim? Tipo, não querer ser o inteligentão e falar, não, eu tenho que de fato consumir muita informação. Esse é o objetivo, assim. Exato. É bem isso mesmo. Então, assim, cara, eu pensei exatamente isso. Eu digo, ó, então vamos lá. Eu tomei a decisão. Quando eu tomei a decisão, eu digo, durante esses 2 anos, o estudo para mim vai ser prioridade. Renato, podia ser o menor tempo que eu destinasse no meu dia, mas ele tinha que ser prioridade. Legal. Entendeu? Assim, cara, eu só posso estudar 2 horas. Não foi o meu caso. Mas eu também não estudei muito, não. Assim, eu não estudei longas horas por dia. Primeiro que eu não conseguia. Segundo, porque eu tinha um monte de coisa para fazer. Então, na média, assim, você acha que era quanto tempo por dia? Renério, assim, foi uma crescente. Legal. E eu acho que a crescente, ela é orgânica. Eu acho que ela não é forçada. E eu te explico já por quê. Mas no começo eu não consegui. Renério, é o seguinte, quando eu disse que eu ia estudar, cheguei em São Paulo, casa nova, né? Aquele negócio. Sim. Casa nova, lugar novo, eu não tenho amigo para me chamar para tomar cerveja. Vou estudar aqui bem. Eu não consegui estudar 4 horas por dia. Não consegue, pô. Não conseguia, cara. A gente não tem concentração para isso, né? Não conseguia. E assim, e aí mas eu disse assim, cara, é o seguinte, se eu tiver de fazer as 4 horas, se eu tiver de fazer as 20 horas por semana, sabe? Eu vou fazer as 20 horas por semana, meu irmão. E beleza. E eu vou fazer toda semana. E sabe? Eu não consigo estudar sábado, não consigo estudar domingo, meu irmão, eu vou fazer de segunda a sexta, as 4 horinhas por dia. E tava lá, e tal, batendo 3h50, 3h30 e tal. E foi. E por aí foi. E aí,
é óbvio que eu fui fazendo prova, eu fui fazendo simulados e tal, e a cada vez que passava eu conseguia ver uma evoluçãozinha. É claro que essa linha ela não é reta, ela Não. não é. Uhum. Eu te conto já uma experiência que eu tive que eu acho que me ensinou muito. Uhum. Bom, enfim, e aí é o seguinte, e essas horas vão crescendo, como eu te falei, organicamente, porque, cara, quando você vai passando, isso é uma injeção de estímulo violenta, cara. Aham. Sabe assim, você tem uma injeção de estímulo tão grande que você diz assim, cara, agora eu tenho que estudar mais, entendeu? Ou eventualmente você está num momento tão bom de estudo, você está vendo tanta evolução naquela sua preparação que automaticamente você vai aumentando isso. Uhum. E isso tem que ser organizado dentro do teu dia. Sim. Então, eu comecei nessas 4 horas. No concurso, quando teve o concurso da PGE São Paulo, que eu já morava aqui, minha esposa trabalhando aqui, Sim. eu ainda não tinha terminado o extensivo. Tá. Não tinha terminado o extensivo. O edital saiu em dezembro de 23. Isso, dezembro Foi de isso. 23. Eu comecei a estudar mesmo em fevereiro de 23, começo de fevereiro, porque janeiro foi a minha mudança, Sim, sim. e aí eu comecei a estudar em fevereiro. Então eu não tinha terminado. Porque eu sou lento, cara. Eu sou mais lento para ler. E, bicho, para mim, eu não tô fazendo maratona de Netflix, sabe? Eu não tô botando vídeo em 1.5. Eu Aham. tô dizendo assim, eu tô lendo e eu quero não precisar ler, e foi uma coisa que eu adotei, eu não Uhum. queria precisar ler o mesmo PDF 3, 4, 5 vezes. Eu queria Entendi. tentar extrair o máximo que eu pudesse. Entendi. Né? Entendi. Então, às vezes, eu demorava, às vezes, 2 dias para ler um PDF, a depender do tamanho Uhum. do PDF, entendeu? Então, era desse jeito e eu ia me fiando na hora líquida. Pô, deu as 3 horas e meia, as 4 horas, eu tô cumprindo o meu tempo. Sim. E aí, e aí, e aí enfim, quando chegou a PGE São Paulo, foi exatamente dezembro, eu digo, cara, agora eu vou estudar. Aí eu peguei o reta final, eu já era aluno de vocês do passaporte, eu peguei o reta Legal. final. Cara, aí, René, aí eu estudei, porque eu acho que a prova foi em fevereiro. A Foram prova foi em 10 semanas. fevereiro. Foram Isso. 10 semanas para a prova. Eu me lembro do edital para. Foram 10 semanas. Cara, eu estudei 310 horas líquidas nesse período. Ah, porra. Então, Foi muito. média de 31 horas. Por semana, tendo o É. Natal, Réveillon, Ah, Carnaval. Pô, destruiu mesmo. Mandou bem é, demais. Mandou bem mandei demais. bem, René, e foi o pior resultado que eu tive na minha vida de concurso. Que foda. Mas, cara, foi um aprendizado, sabe por quê? Eu tava destruído emocionalmente, porque eu queria muito passar na prova, eu tava naquela ansiedade, e eu tava destruído física e mentalmente. Destruído, velho. Ó, eu não consegui absorver nada, zero Porra, foda. daquelas aulas, principalmente de aulas de filosofia, sociologia e Sim. tal. Zero. Porque eu tava no meu limite, eu extrapolei meu limite. E ali eu entendi, cara. Meu irmão, tem cara que estuda 12 horas por dia. Desculpe a grosseria, a sinceridade. Muito provavelmente é mentira. Mas beleza, tranquilo. Estude suas 12 horas, estude suas 10, suas 8. Beleza. Eu não conseguia, cara. Não adiantava eu tentar Uhum. forçar, sabe? Uhum. Então, assim, voltando aqui mais para aquela questão da preparação. Então, eu peguei o cronograma do revisão e disse, cara, eu não preciso inventar nada. O revisão está me dando, o curso está me dando o cronograma. Eu não vou inventar nada, eu vou fazer o cronograma. É Show. claro que você vai fazendo algumas adaptações, você vai tirando Sim, algumas sim. disciplinas, você vai. Por exemplo, eu não fazia revisão pelo PDF, eu fazia revisão pelo meu PDF full, que eu já tinha grifado. Para Ah, mim era muito melhor. Muito mais melhor, né? vantagem, entendeu? Sim. Então, assim, eu tentava fazer as questões e tal. E eu comecei a ver, Renério, algumas deficiências. Por que eu comecei a ver as deficiências? Porque eu fazia prova, eu não fiz muitas provas, mas eu fiz as provas. E quando eu terminava a prova e saía o gabarito, Renério, eu pegava um dia para Uhum. destrinchar a prova. Legal.
Legal. Bom É, demais fazer isso. então o que que eu fazia? Eu pegava a prova e meio que pegava assim, vamos lá, constitucional. Eu dizia, o que é que caiu de lei seca, ou seja, letra da lei, letra da Constituição, jurisprudência e doutrina. E às vezes, nas outras matérias, eu pegava lei local. Então eu saía fazendo isso. Pô, o que é que caiu nisso aqui e no que eu estou pecando? Uhum. Eu comecei a ver que eu estava pecando muito, muito em só isso, não era só isso, era em lei seca e em jurisprudência. Jurisprudência a gente recebe muito no material do curso, no Sim, material que você estuda. Mas a lei seca é uma coisa que a gente precisa estudar, cara. tem, Se o sem cara dúvida. não, Sem o dúvida. cara não estudar a lei seca, o cara não passa no concurso simples assim. Só não Simples. dá. Não é? Uhum. Então eu comecei a perceber isso. E aí, cara, pontualmente eu ia fazendo essas alterações, sabe? Pô, eu tenho que ler mais lei seca. Então eu comprei um vadimeco, comecei a grifar o vadimeco. Porque, enfim, aí eu comecei a pegar algumas dicas, pô, com a Isadora, com o Aeronildes e tal, Uhum. com todos os mentores aí do Revisão, que são pessoas que estudaram também, que passaram por isso e, ó, faz isso e tal. E algumas dessas dicas eu fui colhendo para mim, sabe? E adaptando no Uhum. meu dia a dia. Então, Legal. Ah, só para entender. Você fez mentoria então com a Aeronildes. não, cara, eu fiz mentoria com um monte de gente, ó. Eu fiz com a Legal. Aeronildes, eu fiz com a Aeronildes, Uhum. eu fiz com a própria Isadora. A Isadora me ajudou muito. Show. Eu fiz com o Ortiz. Pô, o Ortiz na Legal. prova oral, cara, Ah, ele, o Ortiz ele foi demonstra na prova nota oral. 1000, cara, nota 1000. E fiz também, cara, me perdoe, eu esqueci o nome dele, cara. Ele era procurador aqui no interior de São Paulo. Também muito bom, Deve ser o baiano. Rodrigo Argolo. Rodrigo Argolo, Isso. isso mesmo, isso mesmo. Rodrigo Argolo é aquele tipo de cara que eu gosto. Ele é seco. Ele diz assim, meu Ah. irmão, é isso. Sabe? E assim, ele não enfeita. Porque Sim. assim, Renério, uma coisa que eu tenho visto, e aí eu tô falando mais pra galera que tem uma realidade parecida com a minha, Uhum. né? Eu tenho visto que hoje em dia, para tudo, isso no mundo dos concursos, mas para tudo, para o cara ser um bom pai, para o cara estar na academia, para o cara ficar saudável, com shape legal, para o cara estar isso, tá aquilo. Cara, todo mundo tem uma fórmula mágica para te ensinar, já prestou atenção? Sim, 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 sim. Aí o problema é que o pessoal fica procurando a fórmula mágica e não faz o básico, cara. Exato, 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 exato. O básico é o mais importante. Porra, você tem que fazer É o o básico, cara. 90%, o resto é só o detalhe ali. Mas, cara, às vezes nem Nem precisa, precisa de René. detalhe nenhum. É. Nem precisa, porque, cara, é fazer o básico. Às vezes a pessoa perde tanto tempo tentando encontrar o caminho mais rápido que deixa de fazer o básico. E não tem caminho rápido, René. Não. Caminho rápido é o quê? Ah, não. Ah, cara, mas você passou no concurso, tá tudo bem. Na primeira fase, eu acho que a primeira prova foi em outubro, eu tinha 1 ano e meio de estudo. Uhum. Ah, cara, mas foi rápido, 1 ano e meio de estudo. Tudo bem, meu irmão. Mas aconteceu. Eu tava lá todo dia fazendo a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, cara. Sabe? Tem uma hora que dá. Tem uma hora que dá. Se você fizer a coisa certa, se você tiver disciplina para fazer, Uhum. e se você tiver um planejamentozinho para que você não fique errando demais, Sim. cara, Tá. não. Mas aí eu tenho uma pergunta para você agora do planejamento. Porque olha só, você falou que combinou com a mulher que a cada 6 meses vocês iam olhar. Uhum, Nos primeiros 6 meses você não tinha passado em nada. uhum. E aí, como é que foi essa Vamos conversa? lá. Legal isso, porque é o É, seguinte, o que é que eu tentava fazer, né? Eu tentava gamificar o meu estudo. legal. É, era uma coisa para me deixar um pouco mais interessado, né? Sim, Assim, sim, pô, sim, na sim. rotina e tal. Então eu começava, eu fiz prova, por exemplo, eu fiz a prova da Advocacia da União. Das três, que eu acho que foi em março ou foi em abril, das três provas eu fiz uma. Foi final de maio, final de abril para Maio, maio. né? Então, Isso. então eu fiz uma. Então Uhum. ali para mim era uma coisa que eu precisava fazer para eu me testar, para eu ver como é que eu ia ser no jogo. Ali você tinha uns 3 meses de estudo, mais ou menos. E Cara, aí? e aí eu Ficou muito fiquei, longe? fiquei a 6 pontos do corte. Aí Porra, eu digo, foi bem.
bem Aí eu demais, digo, pô. tô. Foi bem demais. Não, aí eu digo, tô É, voando mesmo. pô, Pô, tá maluco. agora eu vou arrebentar, Sim, sim. sabe? Lê do engano, né? Que eu levei, levei só no lombo, daí pra frente. Mas enfim. Então, assim, eu comecei a fazer eu fazia as provas, fazia isso que eu te falei das análises, Uhum. fazia os exercícios, juntava a pontuação lá no que concursos, mantinha minhas horas e eu fazia a minha agenda. Então, na agenda, eu botava tudo que eu fazia no dia e circulava de verde o que eu tinha cumprido de meta e de vermelho o que eu não tinha cumprido de meta. O Chico tá tirando onda aqui de você, levando no lombo aí, 2023 inteiro. É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Sim. Não, Ainda bem aí que eu você não. marcava na agenda ali o que você fez e o que você não fez, assim. É, eu marcava na agenda o que eu tinha feito de vantajoso, assim, Uhum. de que eu tinha cumprido e o que eu não tinha cumprido. Tipo, se eu tinha uma meta de ficar com 75% de pontuação no que concurso. Se eu ficasse abaixo naquele dia, daquelas disciplinas, sei lá, estava fazendo um exercício de uma matéria bem boa, daqueles professores bem bons, tipo previdenciário, Uhum. entendeu? Aí estava lá fazendo a questão de previdenciário. Se eu ficasse abaixo, ficasse com 60, 65, eu já grifava lá de vermelho. Então isso me ajudava, René, a ficar sempre assim, pô, eu preciso melhorar, Sim. preciso corrigir isso. E aí você vai criando um jogo. Dentro dessa estratégia, você vai criando um jogo. Pô, Uhum. nessa semana eu consegui bater minha meta bonitinho. Pô, o que é que eu vou fazer? Ah, vou comprar alguma coisa para mim, eu vou ver um filme, Legal. tu tá entendendo? Eu tentava usar esses artifícios bobos, assim, Sim. cotidianos, mas que me ajudavam, cara, porque estudar é um marasmo, meu irmão. Você tá você Poxa. com você mesmo, Sim, sim, sim. sabe? E não tem o que fazer. Você tem que criar essa Uhum. motivação de alguma forma. E uma das coisas que mais me motivou, Renan, foi fazer prova. Eu não, como eu te Legal. falei, eu não fiz muitas provas, eu acho que eu fiz 5 ou 6 provas. Eu Uhum. acho que não são muitas, um número Não. razoável, É, mas isso me motivava. Primeiro porque eu estava treinando, é o melhor treino que se faz, sim. né? Porque até para você sentar na cadeira, cara, se você sentar de forma errada, você faz na quarta hora de prova, você está destruído, né? Cansa, né, E cara? isso, Impressionante. isso me ajudou muito para a segunda fase de Goiás, cara, que foram 3 dias de prova Tá seguidos, maluco. 5 horas por dia, e você não Eu, saía. eu tenho preguiça só de pensar nessa prova de É, vocês, cara. Na moral. mas, pô, é aquela história, meu irmão. Não dá, você não, cara, não dá para você encontrar justificativa. Sim. Se você quiser encontrar desculpa, Ah, você vai fazer outra sempre acha coisa. uma e se arrebenta. Você tem Isso que aí. fazer outra coisa, né? Você tem que fazer Uhum. outra coisa. Porque, assim, eu acho que concurso não é a solução de vida de ninguém. Ou melhor dizendo, não é a única solução de vida que existe. Existem outras tantas áreas e profissões que você pode exercer. Concurso é uma delas. Se você escolheu, meu irmão, você tem que ter um resultado, né? Você vai ser doador de inscrição de concurso e mensalista de cursinho o resto da vida, né? Então foi isso, Renato. E assim, e aí, cara, eu tentei tirar algumas coisas dessa preparação, sabe? Eu tinha Uhum. muito medo por conta da minha idade. Eu conversei contigo Uhum. naquela, lembra? Acho que Sim. você lembra, a gente conversou na preparação no curso presencial da prova oral. Até Eu ali tinha no muito aeroporto, depois a gente se encontrou, isso né? no aeroporto que a gente conversou lá. Eu tinha muito receio por conta da minha idade, sabe, cara? Eu tinha muito receio porque eu achava, pô, será que eu não sou só um burro velho aí tentando bater na porta e os caras vão olhar para mim e vão dizer, meu irmão, teu Uhum. tempo já passou, vaza daqui, sabe? Cara, eu acho que eu te falei isso aquele dia no aeroporto. Não sei se eu te falei, eu acho que eu te falei, mas só se eu falei, tô repetindo aqui, mas, cara, há uns 20 anos você teria muita razão em ter esse medo. Sim. De verdade. Assim, eu já tive um colega, cara, assim, e te juro, o cara, ele é gente boa, não é uma pessoa mal intencionada, não. Ele achava que ele tava fazendo o bem, sabe? Ele foi membro de banca, de prova oral de um concurso que teve pra carreira, né? Isso, antigamente, isso ali por volta de 2010, mais ou menos, que teve esse concurso. Ele eliminou todo mundo que tinha mais de 35 anos, sabe?
E ele falou: não, eu fiz isso porque tem que chegar na carreira um pessoal que vai ficar aqui muito tempo. Se já chega um cara ali perto dos 40, 50, esse cara fica mais 10, 20 anos, já pede aposentadoria, é ruim para a instituição. Entende? Tipo assim, e ele defendia isso, ele achava que isso era o certo a fazer Sim, mesmo, tá ligado? Tipo assim, não é, ele não se achava um filho da puta, assim, ele se achava um defensor do serviço público, sabe? sim, sim. É. Tipo, Bom, então por isso que eu digo, esse caso foi em 2010, então até 2010 tinha mesmo isso, sabe? Graças a Deus mudou, assim, mudou bastante esse aspecto. Hoje, não vou dizer que é valorizado, assim, porque por mim é valorizado, sabe? Eu acho de verdade, que eu acho muito legal ter essa mescla de entrar o cara de 25 junto com o cara de 50, sabe? Porque um tem meio que um gás, o outro tem uma experiência já profissional, seja na advocacia, seja num outro cargo, então eu acho que essa mescla faz muito bem para a instituição, assim. Mas esse é um pensamento razoavelmente recente, assim, cara. Antigamente tinha um preconceito que pesava contra mesmo. eu também acho. E eu acho também que esse pensamento ele é hoje, ele está sendo difundido, René, porque você está vendo também uma mudança no próprio perfil do candidato, né? Sim, sim. Hoje você tem muita gente que está querendo fazer essa mudança de carreira Uhum. depois de ter experimentado durante um bom tempo alguma coisa. Porque assim, antigamente o cara saía da faculdade e ia fazendo concurso público. Eu me lembro bem, Renério, eu estava formado já quando a gente teve aquela reforma do judiciário, que teve a exigência dos 3 anos de prática para juiz e promotor. Cara, eu vi gente se desesperar, porque Uhum. o cara queria sair da faculdade, queria ser juiz. Né? Uhum. Então, assim, enfim, mudou esse perfil, mas eu queria voltar para o que eu estava te dizendo, que eu tinha Manda aí. muito receio dessa questão da minha idade, mas uma coisa que eu tentei aplicar, Renério, que para mim foi muito valioso, foi o seguinte: eu tinha consciência, na minha idade, do que era importante para mim, do tempo, da preciosidade do tempo que eu tinha, da minha experiência, que de alguma forma valia, não para passar em concurso, mas ela valia como uma forma de encarar a preparação. Porque quem acha que porque tem estrada de idade ou de advocacia está apto para passar no concurso é ler do engano. É outra Ler do engano. realidade, né, cara? Ler do engano. O cara ele vai levar uma coça de menino de 22, 23, Ó, 24, 25 anos de idade, porque os caras estão preparados para fazer prova, e isso é competência. É uma competência. Nós temos várias competências. E sim. aquele cara de 25 anos que está estudando da forma certa, ele tem a competência que você não tem. Né? Mas, enfim. E, e, e aí eu comecei a. Tendo essa realidade, primeiro eu entendi que eu não tinha concorrente, eu tinha colega. Eu nunca Legal. tratei. Eu Legal. nunca Essa tratei. mentalidade é boa, cara. Essa mentalidade é boa. É, Porque você acaba arrumando parceiros, né? Que te porra, ajudam em aspectos e tal. E, cara, se eu for pensar em concorrência, tem 30 mil pessoas querendo fazer concurso de procuradoria no Brasil, sabe? Não é porque você está ajudando alguns ali que vai dificultar seu caminho de forma alguma. Você vai ganhar exato. umas facilidades aí. Cara, é muita. René, é o seguinte: sabe aquele negócio que diz que se o egoísta soubesse o bem que ele faz a si mesmo fazendo aos outros, ele fazia o bem aos outros só por egoísmo. Né? Exatamente. Então, assim, Exatamente. cara, isso para mim valeu demais. Nessa caminhada, eu fiz amigos, de verdade. Pô, Mas, tenho 47 anos de idade. Eu estou falando que eu fiz amigos aos 47 anos de idade estudando para concurso. Pô, isso é bom pra que legal, cara. caramba, cara. Que Sabe, legal. assim, eu, eu nem posso nominar todos aqui, porque eu tive nessa estrada aqui, gente que se preparou comigo, que passou, que não passou, gente que estava no curso comigo de prova oral, que a gente já tomou cerveja Sim. junto, já trocamos ideias, já conversamos. Teve gente que passou, teve gente que não passou. Mas, cara, eu aprendi muito com muita gente. E outra, e era isso, era a última coisa que eu queria falar sobre esse negócio de idade. É você não ter, cara, a soberba de achar que você não vai aprender com quem tem menos idade ou menos experiência que você. Você Sem tá dúvida. aberto a aprender, cara, com gente que tinha idade para ser seu filho, Hum, tá? hum. Sim.
se o cara começa a trabalhar cedo, Sim. né? Então, assim, eu vou dar um exemplo para ti, só nominando aqui por cima, o Matheus Elias, o João Pedro, o Matheus Benica, esses caras, pô, são jovens, novíssimos. Sim. Esses caras me ensinaram pra caramba, Legal. sabe? Ensinaram muito e deram um baile mesmo. Esses caras passaram com notão, Uhum. sabe? Porra, o Benica fala bem pra caramba, o Matheus Alves é um equilíbrio, o cara novo, 20 e poucos anos de idade, meu irmão, um equilíbrio, uma maturidade. O João Pedro é uma máquina de saber tudo, o cara sabe até o artigo de lei. E aí eu tive vários outros colegas que ficaram pelo caminho também, que treinaram comigo, a gente treinou muito. E aí eu, se você me permitir, que eu vou citar o Robson. Manda aí. Então Ah, o assim, Robson cara, tava aqui agora há pouco, inclusive, falando aqui no chat. pois então assim, cara, o Felipe, o Mustafa, pô, o Felipe Mustafa também, aprendi muito com ele, um garoto muito bom, né? E aprendi com eles, inclusive, também, Renério, a viver as frustrações. Aí você vai Sim. dizer, porra, mas tu tem 47 anos, cara, tu tá dizendo que não viveu frustração. Não, Mas é cara, aprender a se frustrar só agora, pô, que vida é essa? é. Eu digo, não, cara, é aprender a viver a frustração dessa preparação. Porque, assim, apesar de ser um projeto, apesar de não ser nada, você não ser um iluminado porque passou no concurso, né? Isso não é um caminho sagrado. Sim. Ele é um caminho tortuoso, né? Ele não é um caminho barato. Primeiro de tudo, ele não é um caminho barato. Sim. Ele não é um caminho fácil, né? E, e muitas vezes, cara, a gente duvida da gente. Você duvida de si mesmo, sabe, René? Muitas vezes, muitas vezes. Diz assim, pô, bicho, será que vai dar certo? Será que eu não estou perdendo tempo aqui, sabe? Uhum. Então, assim, se você pudesse cercar pela uma terapia, uma religião, se você for religioso, uma oração, Sim. uma atividade física, meu irmão, faça, porque Então, isso faz parte da vida. com certeza. E tem um outro aspecto aí também que eu penso, Fábio, que é o seguinte, cara, existe um elemento sorte também, sabe? A sorte não é assim, ah, se você for azarado você nunca vai passar, se fosse outro você vai passar em tudo. Não é. Mas, sabe, tem aquele dia que você chuta um pouco melhor, tem aquele dia que você chuta um pouco pior, sabe? Tem aquele cara que você faz o curso de prova oral com ele, você olha e você fala, pô, esse cara é melhor que eu. Só que ele reprovou e você não, sabe assim? E por quê? Porque no dia caiu a pergunta que você sabia mais que ele, sabe assim que acontece? Sim. Então, tipo, a gente também tem que ter essa tranquilidade de saber que às vezes tem que seguir no caminho e seguir estudando, mesmo até agora dando errado, sabe? Porque de repente você nem precisa mudar nada no seu estudo, é só seguir estudando e uma hora encaixa uma prova um pouco É, melhor. Da mesma forma que você reprovou em 5 ou 6 e passou em é. uma, né? Tipo, tá certo que você tava um pouco mais preparado em Goiás, mas não era outro Fádio, provavelmente, sabe? Era só encaixou melhor, acertou uma coisa ou outra e foi assim, né? Mas, René, tu falou uma coisa agora que eu acho Hum, interessante. Assim, a gente falando de ser objetivo, né? Não é que é precisar correr, mas é ser objetivo. É, sim, isso é é, aquela sem história sombra de dúvida. do melhor feito do que o perfeito, né? Porque Uhum. hoje em dia, como a gente está dizendo, essa questão do perfeccionismo, eu vou ter que encontrar aqui o melhor curso, ter que encontrar o melhor lugar para estudar, tem que encontrar o melhor momento. Isso aí, cara, é procrastinação. E eu, como um bom procrastinador, né? Sempre busquei o perfeccionismo. Porque todo cara que diz, sabe, eu não sei se fazendo aqui um rápido intervalo, sabe, René? Não sei se já aconteceu contigo, tu fazendo entrevista de emprego ou entrevistando alguém para emprego, e você pede assim para a pessoa dizer, olha, me diz qual é a tua vulnerabilidade, qual é o teu defeito? A pessoa diz, eu sou muito Ah, perfeccionista. esse é foda. Pô, É. Esse é o aí, cara, defeito você já risca o nome escroto da da, pessoa, da né? Você já entrevista de risca aqui. emprego. É. Mas assim, isso essa questão dessa procrastinação faz muitas vezes a gente achar que a gente não deve fazer nada enquanto não estiver se sentindo preparado. Sim. E assim, eu gostaria de dar que eu estou dando o meu depoimento, eu sei que a gente não precisa falar isso, mas
enfim. Pode ser que outras pessoas pensem diferente, mas assim, gostaria de dizer para o amigo e para a amiga que está assistindo que se um dia ela acha que vai estar preparada para fazer um concurso, ela pode tirar o cavalo da chuva. Nunca vai estar. Nunca. Nunca. Eu passei no concurso sem achar que estava preparado, dando sorte. Eu também. Né? Eu também. Eu cheguei aí pra prova falando, tipo assim, caramba, eu consegui estudar legal nesses últimos meses, sabe? Uhum. Agora, chegar na prova pensando assim, caramba, essa prova aqui eu acho que eu tô garantido. Essa daqui eu tô bem. Não, nunca, nunca. Ei, Nem... Renato, depois eu vou te contar a minha história com a prova de Goiás. Olha só. Isso, você falou que São Paulo você estudou bem, só que você ficou a quantos pontos? Você lembra lá em São Paulo? Cara, eu fiquei a 8 pontos. Caramba, você ficou pior do que na AGU, né? Um, E tipo, um ano a é, mais de estudo, assim. Pô, pra você fiquei. ver. Aí, ó, é isso, esse é o ponto que eu digo, assim, que é sorte, não é bem sorte, mas é um pouquinho de sorte também, Sim, assim, sabe? sim. Tipo, a AGU encaixou melhor. São Paulo não era pra você, cara. Não deu nada certo ali. É, exatamente. Não, aí deixa eu te contar. Pô, Ah, aí eu fiquei pra baixo, né, cara? Eu sim. fiquei pra baixo. Aquele negócio do cara, pô, eu era pra passar aqui, eu tô morando aqui e tal. Bom, beleza. Aí eu fui fazer uma mentoria com a Isadora. Eu não me lembro em que período do ano foi, abriu a inscrição para Goiás. E eu fiz a inscrição, porque eu disse assim, cara, se eu puder fazer a prova, eu vou fazer. Eu estava tendo a sorte de fazer prova só em casa, porque o que, que aconteceu? Eu fiz a AGU em casa, São Paulo. Aí fiz PGM em São Paulo, em casa. Fiz PGE São Paulo em casa e fiz PGM Guarulhos em casa também. Você economizou bem com passagem, né? Aí, cara, Viajou pouco. aí quando abriu Goiás, eu digo, cara, que sabe o que eu vou fazer? Ah, Só que aí eu tava para baixo mesmo, René. E outra coisa, como eu tinha estudado muito esse período para São Paulo, cara, eu embarriguei um monte de trabalho, sabe, e tal. E aí eu comecei a ah, botar as coisas em dia. E aí eu conversando com a Isadora disse, faz o seguinte, segura a onda. Não faz o reta final de Goiás. Você quer fazer qual concurso? Aí eu disse, Isadora, eu queria fazer Paraná. Aí ela disse, pois então começa a se preparar para o Paraná. tá. Eu digo, beleza, tranquilo. Uhum. Não vou estudar para Goiás, vou estudar para o Paraná. Quando deu uma semana para a prova de Goiás, eu abri o site do Revisão no reta final e vi as aulas e li o material de legislação local. Beleza, fui fazer a prova em Goiás. Quando saiu o gabarito provisório, não, melhor dizendo, quando saiu o gabarito provisório, eu tinha ficado a 1 ponto da nota de corte. Pô. Não, René, eu tava soltando fogos dentro de casa. Ah, tipo, fui bem. Fui Porra, eu bem. fui bem pra. Eu digo, não, meu irmão, agora a minha preparação, eu tô tinindo. Aham. Sabe aquela história? Eu vou chegar no Paraná mordendo as Voando cadeiras. aí. Sim, sim. Beleza, tal, tranquilo, beleza. E esqueci da prova de Goiás. Tô aqui fazendo meu trabalho e tal. Aí sai uma publicação. Uma leitura de publicação no DJ, pô, sou advogado. Eu abri aqui, publicação do DJ de Goiás. Eu digo, eu não tenho um processo em Ah, Goiás. Deixa eu ver o que, que aconteceu aqui. Aí, desculpa aqui, tranquilo. né? Só a luz. Aí, aí eu digo, pô, eu não tenho processo em Goiás. Vou dar uma olhada, ver o que, que aconteceu. E aí eu tinha passado na prova. O que, que aconteceu, cara? Eu tinha tirado 71. Minto, a nota de corte foi 72, né? Foi Não 72. lembro, não lembro. Foi 72. Eu tinha tirado 71. Aham. Aí teve uma questão anulada, eu ganhei a questão. E teve outra questão que mudou o gabarito, eu ganhei a questão. Então, Aí sim, pô. aí, cara, quando eu vi o resultado, eu tinha ido olhar o resultado. Mas quando eu vi o resultado, eu fui procurar meu nome na nota de corte. Eu não tinha visto meu nome. Então eu esqueci da prova. Então eu só fui entrar, cara, no curso de Discutível. subjetiva, tipo 10 dias depois que o curso já tinha começado. Eu cheguei lá, sabe o cara do perdido do rolê, o Aham. Ronaldinho Gaúcho de fazer concurso público. Cheguei lá, aí, cara, aí foi que eu comecei a ver, cara, eu não tô preparado. Eu não tô Uhum. preparado. As peças eu sei fazer, peça, contestação, eu sei fazer. Mas
parecer e tal, tinha muita coisa de jurisprudência que eu precisava estudar muito e tal. Eu disse, cara, eu vou ser engolido por essa prova. Mas para mim vai ser uma excelente oportunidade. Foi Sim. assim que eu pensei. Sim. Cara, eu vou fazer essa prova. No dia posterior a essa prova, eu vou continuar minha preparação para o Paraná. Paraná. Bom, Uhum. fui fazer a prova. Eu digo, pô, foi uma experiência daquelas. 3 dias de prova. O cara começava, você chegava 1 hora mais cedo, sentava na sala 1 hora mais cedo, os procuradores olhavam o material de todo mundo, era 1 hora analisando o material, e você começava a prova e não tinha quem saísse antes de 5 minutos para terminar a prova, não tinha, era impossível. Cara, era um monte de gente não terminou a prova, monte de gente. Eu vi várias questões da prova. Difícil pra caramba, cara. Foi. Caramba. Aquela prova que eu olhava, você falava, meu Deus, graças a Deus que eu já passei, sabe? Porque... Caramba. Cara, foi assim, eu acho que mais difícil, ela foi cansativa, sabe? Cansativa. Uhum. Mas enfim, aí eu voltei para casa e digo, bom, eu não passei, eu não tenho expectativa. Não tenho expectativa, mas foi uma boa experiência. Pô, e continuei minha preparação para São Paulo, para o Paraná. E aí, René, no dia do resultado, eu recebi a ligação de um dos professores do revisão de manhã cedo. Cara, eu sabia que você ia passar. Cara, quando o cara falou aquilo, eu digo, puta merda. E agora? Fiquei feliz pra caramba. Mas aí eu disse assim, cara, eu fiz essas 2 provas sem me preocupar em passar. Mas, cara, agora na última fase eu quero passar. Pois é, prova oral é foda. Você já se sente um pouco dono ali da vaga, né? Eu quero passar. Aí eu quero passar. Então, quem foi que ligou pra você? Que você falou agora, eu fiquei curioso. Cara, foi o... Cara, quem... Renério. Eu acho que foi o... Felipe Spencer. Foi o Felipe Spencer. Pô, legal, cara. Ele tinha dado o curso de subjetiva pra gente, pelo revisão, né? E aí sim, foi verdade. Que legal, cara. Pô, parabéns e tal. E aí, cara, eu disse assim, pô, bicho. Aí eu disse, não, agora, bicho, eu cheguei até aqui, agora eu quero passar. Agora eu preciso me dedicar. E aí, assim, eu disse, não. E aí vai aquela soberba, né? Eu tô preparado, porque, pô, eu já fiz sustentação oral em tribunal, audiência 3x4 e tal. Mas não é nada disso, cara. É aquele negócio de você precisar aprender sempre, tá sempre disposto, aberto, de fato, a aprender. Sim. E aprender com os professores e com os colegas, sabe, René? Eu aprendi muito com os meus colegas, mas muito mesmo. Né? E aí, cara, assim, no dia da prova oral, nas vésperas eu estava muito apreensivo, eu estava muito ansioso. Imagina. E aí eu vi um vídeo de uma moça que tinha até passado para a juíza e ela disse assim, cara, na minha preparação para a prova oral, a única coisa que eu fiz foi entrar na sala, baixar a cabeça, agradecer a Deus pela oportunidade, respirar e pensar nos bons momentos, né? Sabe tem uma música até bem conhecida da MPB, bem antiga, que diz que o negócio, o segredo é manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, né? Foi isso, cara. E a gente teve uma situação tão curiosa, René, que na nossa sala de espera, a gente foi só homens, não tinha uma mulher. E, cara, a galera teve uma sinergia tão boa que a gente ficou conversando. Legal. René, a gente ficou conversando tanto que o pessoal das bancas que estavam nas salas distantes pediram para a gente diminuir o volume. Parecia uma feira. Cara, isso tranquilizou muito a gente, sabe? Deixou a gente muito tranquilo. Então a gente entrou para as bancas tranquilo. E aí agora estou conversando com você por conta do resultado, né? O resultado saiu, e aí eu digo, porra. E aí eu, de fato, me emocionei, cara, quando eu vi o resultado de manhã no Diário Oficial, porque eu digo, cara, foi um projeto gestado
executado e concluído. Para mim, essa foi a maior satisfação. É claro que a relevância da atividade, a condição financeira e social que eu vou poder proporcionar para os meus filhos sem nenhum tipo de acidente de percurso, sim, isso é óbvio que isso vale. Claro. Né? Muito. Mas, assim, ter feito todo esse planejamento, cara, bem direitinho, isso para mim foi muito valioso. E poder me valer sem nenhum tipo de preconceito da ajuda das pessoas que estavam com as mãos estendidas para mim, porque eu acho, cara, que ninguém passa sozinho em concurso público. Ninguém. Sim. Entendeu? Pois é. Então, era isso. É isso. Assim, não sei se tu tem alguma outra dúvida. Não, cara, legal demais. Coisa? Não, cara, aqui dá pra gente conversar mais 1 hora tranquilamente aqui, sabe? Nem vamos conversar tanto assim, porque na verdade eu tenho que fazer uma live daqui a pouquinho de concursos previstos, porque nem todo mundo é tão competente quanto o FAD já passou, então a gente tem que saber também os próximos concursos que estarão aí. A gente vai fazer no YouTube agora, daqui 10 minutos começa lá. Mas eu queria saber umas coisas específicas da sua rotina, assim, cara. Tá. Primeiro, você tinha tipo um horário para estudar? Você, tipo assim, você tinha a hora certa para estudar ou era o tempo que ficava disponível? Como é que era essa dinâmica, assim? René, como eu te falei, eu tinha uma programação. Então eu tinha uma agenda até muito bem detalhada. É claro que a gente faz programação e a gente tem que saber que a gente é maleável para poder. Mas eu tinha uma programação. Então eu tentava, cara, começar meu dia estudando. Legal. Então, muitas vezes eu acordava um pouco mais cedo e ia estudar. Porque era o momento mais tranquilo, dentro de casa. Então eu sempre tentava dizer assim, cara, se eu tenho 3 horas para estudar, essa é a minha prioridade. Qualquer outra coisa eu tento agendar para um horário depois do estudo. E para fazer isso, eu tinha que saber qual era o horário que eu ia estudar. Entendeu? Então, por exemplo, a audiência, eu já pedia para o juiz marcar à tarde. Normalmente, quando tinha audiência, eu já pedia para marcar à tarde. Ah, dá para marcar à tarde e tal, mandava um e-mail para a vara, pedia para marcar à tarde. Compromisso das crianças e tal, pedia para marcar à tarde. Cara, tem uma coisa que eu queria falar, se você me permitir, que eu acho muito relevante. É assim, eu acho que para você fazer concurso, você não precisa abdicar da sua vida. Eu acho que você não precisa abdicar da sua vida. Mas se você estiver fazendo algo que seja muito fácil e sem sacrifício, você está fazendo alguma coisa errada. Legal. Sabe? Porque assim, Renato, teve um momento que... Não tem que abdicar da vida, mas de alguma coisa você vai abdicar, né? Porque assim, cara, teve vários momentos aqui comigo que os meus filhos olharam para mim e disseram assim, papai, você nunca vai com a gente, você nunca viaja com a gente. Bora. Teve um feriado que eu fui fazer a prova, e meu filho se agarrou comigo e começou a chorar. Disse assim, papai, não vai de novo, não. E no dia da prova oral, tinha um colega nosso, o Eduardo Cardoso, um abraço para ele se ele estiver vendo, que eu conheci lá e tal. E o Eduardo estava assim, muito consternado, porque ele estava dizendo, estava estudando muito tempo, e ele disse que também não aguentava mais, cara, abdicar de tanta coisa com a família dele por conta do estudo. E foi naquele momento, cara, que eu vi, René, que com 25 anos, eu tenho colegas aí, pô, que eu já citei o nome, com 25 anos são procuradores. Com 25 anos, cara, eu tava bebendo água de privada, sabe? Assim, eu não tinha cabeça para nada. Mas eu vi o Eduardo falando aquilo, e naquele momento, cara, eu falei para ele assim, cara, me desculpa, eu nem te conheço e tal, a gente conversou. Eu disse, bicho, aconteceu isso comigo. Aí eu relatei para ele. Ele até falou para mim assim, cara, não fale isso para mim não, eu tô nas vésperas da prova e eu vou começar a chorar aqui. Eu disse, não, cara, eu tô querendo te dizer o seguinte, cara, que talvez antes a gente não tinha o motor, o combustível para fazer a gente continuar nessa rotina tão desgastante, mas hoje a gente tem dentro de casa. Quando eu tô saindo de casa, que eu tô olhando para essas caras que eu tô vendo aqui, e que estão dizendo, pai, não vai, pai, vamos comigo, e eu dizendo, não, eu não posso e tal, é para dar um futuro melhor para eles, cara. Então esse é o meu
combustível, entendeu? Esse era o meu combustível. E eu acho que cada um encontra o seu combustível. Claro. Eu não estou dizendo que o meu é mais nobre Não. do que o cara que quer ter um bom salário, não é isso. Mas eu acho que cada um escolhe o seu combustível, entendeu, Renério? Sim. Com 25 anos eu não tinha essa visão, mas com 45, 46 eu tinha. E eu sabia que, cara, eu tenho que fazer. Então, assim, eu abdiquei um bocado. É claro que eu acho que você não precisa parar a sua vida. Você tem que viver. Eu acredito num estudo, numa rotina de estudo sustentável. Mas, assim, se você estiver fazendo tudo direito, tudo igual, alguma coisa errada tá. Ah, com certeza. Com certeza. Com certeza. Ah, cara, assim, também respeito demais toda essa ideia de não abdicar a vida e tal, mas eu acredito de verdade que você tem que aceitar um certo desequilíbrio enquanto concurseiro, sabe? Não dá para ser concurseiro e cuidar da saúde, ter a alimentação equilibrada e fazer atividade física e dar atenção para os pais e dar atenção para toda a família e cultivar as amizades. Simplesmente não dá, sabe? Você vai ter que aceitar se desequilibrar um tempo mesmo, sabe? E um monte de coisa na sua vida vai ficar meia boca. E é Ah, isso, sabe? Eu lembro que, por exemplo, eu usava aparelho, eu fiquei uns 6 meses depois que saiu o edital sem fazer a manutenção do aparelho. Porque era um dentista popular que demorava pra cacete. Eu ia lá, eu perdi umas 3 horas da fila, eu falei, não vou mais essa porra não, sabe? Depois da prova oral eu cuido desse aparelho aqui. Porque o meu tempo naquele momento era muito relevante, assim. Então, algumas coisas a gente tem que abrir mão mesmo e é o jogo, cara. Tem... Esses dias eu fiz uma live dessas com a Lorena, aprovada na PGE São Paulo. E ela falou um negócio marcante também, assim. Porque aí, depois que ela foi aprovada, aí começou o ano letivo, aí foi comprar material escolar, coisas assim pros filhos, sabe? E aí ela foi comprar um sapatinho pra filha dela e ela não sabia o número da filha. Justamente porque ela tinha passado os últimos 2 anos estudando tanto pra concurso que o marido dela tava cuidando dessas coisas, ela não sabia o número de calçado da filha, assim, ah, sabe? Aí diz ela que chorou naquele momento, assim, é, sabe? E é. foi. Mas, E é isso, mas cara. E é isso. agora ela vai poder comprar qualquer sapato para Ah, a filha e agora vai saber lascou. todos os números de sapato, né, cara? Mas é isso. É isso. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. É você entender que você precisa fazer alguns sacrifícios e que esses sacrifícios têm uma motivação maior, porque senão você não consegue. Se É você fato, é fato. não entender qual é o seu objetivo e por que você está fazendo aquilo, Hum. não dá. Não dá. Legal, cara, legal. Essa é uma vantagem que a experiência traz pra gente, assim, né? A gente consegue ter mais clareza sobre a vida, assim, né? Sabe? Tipo, eu percebo que hoje eu tô com 39, chegando aos 40, eu tenho bem mais do que aos 20, assim, Ah, sabe? Essa clareza sobre o que importa, o que é relevante, sabe? O que me motiva a seguir em frente, assim, isso é um lado muito bom de envelhecer, assim, no fim das contas. pelo menos isso, né, René? Pelo menos isso. Se a lombar não é um lado bom de envelhecer, né? Pelo menos a experiência é. Verdade, verdade, Ó, verdade. Fádio, primeiro, cara, eu tenho um orgulho gigante, assim, de você ter escolhido a gente para sua preparação. De verdade. Eu não acho que você passou por causa da gente, não. Acho que você passaria de toda forma, cara. Você é um cara iluminado, assim, as coisas dariam certo. Mas que bom que no mínimo a gente não te atrapalhou, sabe? No mínimo o nosso curso tava lá quando você precisava. E, cara, eu queria te convidar, honestamente, assim, para você ser nosso mentor, cara. No nosso curso, não sei se você está disposto, não precisa responder agora, se não quiser e tal, mas é porque eu acho que você tem uma experiência muito rica para passar para os nossos alunos, cara. Então, se você tivesse essa disponibilidade de ser nosso mentor, aí a gente acertaria, enfim, datas e como funciona tudo, mas eu queria fazer esse convite aqui para você, cara, porque eu acho que você tem muito a acrescentar pra gente, assim. Cara, assim, primeiro, de verdade, eu tenho que agradecer a vocês. Na verdade, assim, eu acho não, eu tenho certeza que o curso foi a ferramenta que eu precisava para passar, sabe? Eu não tenho a menor dúvida. E assim, e parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Eu estou rasgando cedo Valeu. aqui, René, porque de fato, para mim foi importante demais. Em todas as fases, em todos os momentos. E segundo, cara, eu me sinto honrado demais. Para mim vai ser um prazer poder talvez devolver um pouco do que eu recebi Legal, cara. todos esses meses, todos esses dias que eu tive nessa caminhada.
Então, assim, pode contar comigo, meu amigo. Que Pode legal. contar comigo e, Oh, assim, e eu bacana. vou fazer disso, talvez, um dos maiores motores de alegria mesmo, para devolver o que eu consegui ter de satisfação nessa jornada aí de. Porque é uma jornada, Renério, eu acho que também muito de autoconhecimento, viu? Fato, fato. É uma jornada muito de autoconhecimento, de você entender quais são as suas deficiências, de você ver quais são as suas limitações e poder pedir ajuda. Cara, me ajuda aqui nisso. E eu acho que isso é bem bacana. Que legal, cara. Pô, e com isso, a gente vai se despedindo aqui. Muito obrigado, cara, por tudo, por ter sido nosso aluno, por tudo e por ter aceitado fazer essa live aqui com a gente. Eu sempre aprendi bastante com você, cara, desde a primeira vez que a gente conversou lá no curso de prova oral. E aprendi mais ainda agora. E espero que quem acompanha a gente aqui tenha aprendido também, cara. Valeu, você é uma inspiração aí pra gente. Vai ser muito legal a gente trabalhar junto, cara. Vai ser legal Cara, essa mentoria. obrigado, obrigado. E avisar aí pra galera que tem mais de 40 anos, que tem família, que tem filho, que não precisa ter dúvida, não. Que dá certo é ir pra frente. Legal. Obrigado, René. Valeu. Valeu, cara. Obrigadão, Fádio. Galera, muito obrigado aí pela participação de todo mundo. Eu vou deixar essa live salva aqui. Então, quem não terminou de assistir, pode terminar tranquilo. Ou quem pegou pela metade, né? Quiser ver o começo, também tem muita coisa bacana que o Fádio falou pra gente lá no começo. É isso. Valeu, Valeu, obrigado. até mais.